Olá, meus alunos do sexto ano, espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai iniciar a nossa aula remota 5 sobre brincadeiras e jogos. Sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. A gente vai iniciar com a definição de brincadeira, né? É a ação de brincar e divertir, entreter, se distrair, com o objetivo de socializar e interagir com o meio, potencializando o vínculo afetivo, além de estimular e contribuir para a segurança emocional. A questão, a maneira de simplesmente o ato de brincar, né? A ação de brincar, diferente do jogo que a gente vai ver um pouco mais na frente. E quais as características das brincadeiras, né? Na brincadeira não há vencedor, né? O que não importa se vai haver vencedor ou não. Uma das características da brincadeira. A evolução dessa brincadeira, como acontece, né? Primeiro a motivação, né? Pelo ato de brincar, você é motivado a ter interesse naquela determinada brincadeira. É dessa forma que acontece. Diferente dos jogos, as brincadeiras são menos rígidas, as regras são mais flexíveis, né? Também a questão de ser mais livre, como a gente pode ver o exemplo na figura de cima, a amarelinha. Tem as suas regras, mas elas são mais flexíveis, não é aquela regra de jogo para poder realmente ganhar, é mais para divertir. Em breve a gente vai ver os exemplos mais específicos dessas brincadeiras. Podendo ter ou não regras, como eu acabei de falar, né? Pode ter ou não regras. O ponto alto, na maioria das brincadeiras, né? Não existe esse ponto alto. A brincadeira se desenvolve e você pode interrompê-la ou não, partir para outra brincadeira, fazer outra coisa. Não tem um ponto alto. É mais por diversão. Mudanças somente de acordo com o interesse dos participantes no momento da vivência dessa brincadeira. Quando você brinca, pode até haver mudanças, mas normalmente a mudança que se é feita é interromper uma brincadeira e iniciar outra. E aí a gente vai ver alguns exemplos. Exemplos de brincadeira, né? Cabra cega, pula corda e escravo de Jó. Sempre em algumas dessas brincadeiras também aparece a questão da musicalidade, né? As cantigas, chamadas antigamente as cantigas. Outro exemplo, bola de gude, amarelinha e pega-pega, né? Como eu falei lá no início, pode ser que essas brincadeiras tem algumas pequenas mudanças, algumas vezes pode ter regras, como por exemplo, no pega-pega, você pode pegar e a pessoa ficar pegue e continuar na brincadeira. Continuar de que forma? Se for pega ajuda, né? Que o pessoal popularmente chama de jogo ajuda. Você, junto com aquela pessoa, vai pegar os demais se a pessoa lhe pegar. Então é uma maneira da brincadeira ficar mais atrativa e a pessoa não ser excluída da brincadeira. É algumas pequenas mudanças de regra que tornam aquela brincadeira mais atrativa. Diferente do jogo, né, que a gente pode ver aí, a gente vai ver a definição de jogo. É qualquer competição ou desafio para a qual as regras são feitas ou criadas num ambiente restrito ou imediato. Lembrando que aí, diferente das brincadeiras, já é uma coisa, a brincadeira é uma parte mais questão de se divertir. No caso do jogo, tem o intuito de competição ou desafio, que pode ser em dupla, individual, ou uma equipe. A gente vai ver aí as características desse jogo, como funciona esse jogo, né? A primeira característica permite alcançar uma vitória, né? No jogo, diferente da brincadeira, no jogo tem que ter um vencedor, ou individualmente ou uma equipe vencedora, mas tem que ter um vencedor.
É a evolução dessa brincadeira, como acontece, diferente aliás, a evolução do jogo, como acontece, diferente da brincadeira. Na brincadeira, essa evolução não é de forma rápida, né? A brincadeira se desenvolve, aqui não. O jogo tem que ter um começo, um meio e um fim. Seja ele por tempo, através do relógio, marcar um determinado tempo, como uma partida de vôlei ou de futebol, que tem um determinado tempo para poder encerrar, diferente da brincadeira que não tem esse tempo, né? Sempre no jogo tem regras pré-estabelecidas. Antes de iniciar o jogo, essas regras têm que ser estabelecidas. Seja por você ou seus coleguinhas brincando, fazendo o jogo, né? Estabelecerem, antes de iniciar o jogo, estabelecer quais são as regras, ou até mesmo na hora de jogar alguma modalidade esportiva, vocês vão jogar de acordo com as regras que alguma federação criou, que alguma organização criou, ou no próprio interclasse da escola, o próprio professor de educação física criou as regras. Então, diferente, o jogo sempre tem essas regras pré-estabelecidas, apesar de adaptáveis, dependendo da atividade. Às vezes essas regras podem ser adaptadas dependendo da atividade. Não é necessariamente tem que seguir rigorosamente, né? Mas o professor ou qualquer outra pessoa, ou até mesmo as próprias crianças envolvidas na atividade, podem mudar essas regras. Para acontecer uma nova regra, né, e não ficar tudo tumultuado, o jogo tem que ser parado e iniciar novamente com essa nova regra. Não adianta querer muitas vezes dar confusão durante um jogo, né, durante uma partida, justamente por isso. Às vezes, no ato que se está jogando, quer mudar a regra. Não, a regra pode até ser mudada, mas tem que ser parado, zerado tudo, começar tudo do início com essa nova regra, senão o jogo fica meio tumultuado. Aí que muitas vezes entra a questão dos juízes ou da arbitragem, porque tem que ter, porque aquele juiz ou aquele árbitro é imparcial, ele nem vai puxar para um time, nem vai puxar para o outro, ele está ali para conduzir justamente essas regras, para as equipes respeitarem as regras. E o ponto alto desse jogo é cumprir uma tarefa ou então marcar um ponto, até que esse ponto, essa tarefa, leve você a ser um vencedor, né? Ser o vencedor da partida, o vencedor do jogo. Aí a gente vai ver a definição de jogos recreativos. São jogos lúdicos, ou seja, jogos de brincadeiras, ou jogos populares, que existia muito. Antigamente se trabalhava muito com esses jogos, por isso que um dos nomes dos jogos é jogos populares, que tem o objetivo de divertir os jogadores. E esse objetivo tem como proporcionar a recreação a esses jogadores, né? É mais para diversão, por isso que o nome são jogos recreativos, que vem da recreação. Vocês podem ver como exemplo aí, brincar de bambolê, corrida do saco e outros exemplos também de jogos recreativos. A definição de jogos cooperativos, o nome já está dizendo, né? Cooperação, você tem que cooperar com o outro. Aí pelas imagens, nas figuras, vocês podem ver que as crianças, né, têm uma dinâmica de todos cooperarem em um determinado objetivo. Vamos ver aí a definição de jogos cooperativos. São dinâmicas de grupo que têm o objetivo de despertar a consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas. Seu objetivo maior é a participação de todos em uma determinada meta em comum. Como vocês podem ver na figura número 1, o objetivo deles é levar a bola até o outro lado da quadra, e todos estão cooperando, pegando na bola somente com os pés. E na figura número 2, cada um tem um barbante em sua mão, e a equipe toda está tentando colocar a caneta que está pendurada na parte do meio do barbante. Colocar essa caneta dentro da garrafa. Então,
É uma participação de todos, todos têm que participar em uma meta em comum. Por isso que o nome do jogo é jogo cooperativo. Tem que ter uma cooperação de todos. Outro tipo de jogo são jogos competitivos, né? A principal finalidade do jogo competitivo é estimular a competição entre os participantes, né? Criar uma face educativa. Você tem que saber ganhar e perder. O objetivo em comum é estimular o raciocínio e as emoções. Que raciocínio é esse? Para você ganhar do adversário, você tem que pensar numa maneira de ganhar daquele adversário, pensar em forma conjunta, pensar com a sua equipe. Ou até mesmo se você for fazer um esporte individual, você tem que raciocinar, pensar de que forma você pode ganhar daquele adversário. E para chegar no nível de jogo competitivo, é por isso que nós temos que passar pelas brincadeiras na infância. Aprender a saber perder, saber ganhar, como reagir na hora de perder, como reagir na hora de ganhar. Para tudo isso, quando a gente chegar na fase dos jogos competitivos, saber a melhor forma de lidar com o que pode acontecer de bom e o que pode acontecer de ruim. Jogos pré-desportivos. A definição são adaptações dos esportes tradicionais e recreativos com o intuito de desenvolver habilidades físicas, sociais específicas nos participantes. Vou dar um exemplo. Quando a gente está aprendendo a jogar vôlei, por isso que o nome aí dos jogos é jogos pré-desportivos, antes dos desportos, antes dos esportes. Aí é como se fosse uma quadra de vôlei, a figura, certo? Só que os alunos não vão jogar vôlei, não tem rede, vocês estão vendo que não tem rede. Eles vão jogar a bola alternando um para o outro, com três toques, somente sem deixar a bola cair no chão, como acontece no vôlei, só que não tem a rede. Então, é um jogo que parece com o vôlei, mas não é vôlei. E as regras são um pouco diferentes para tornar esse jogo mais atrativo. Por isso que também são de esportes tradicionais, mas ao mesmo tempo é recreativo. É uma adaptação que vem antes de você praticar aquele determinado esporte. Como eu vou citar outro exemplo. Você jogar basquete numa quadra sem as cestas de basquete, tendo o objetivo de fazer ponto acertando na trave do futsal. É uma adaptação. Você está jogando basquete, mas você não está realizando o basquete diretamente na cesta. Está fazendo um jogo mais atrativo, se utilizando de outras coisas para tornar esse jogo mais atrativo. E aí a nossa atividade da aula remota 5, lembrando para vocês preencherem o cabeçalho de forma correta e enviar a atividade para o nosso e-mail. A primeira questão: jogo é qualquer competição ou desafio para a qual as regras são feitas ou criadas num ambiente restrito ou imediato. Estabeleça a diferença entre jogos cooperativos e competitivos. Na primeira questão você vai ter que dizer o que é jogos cooperativos, você vai dizer o que é, e logo abaixo você vai dizer o que é jogos competitivos, a diferença entre um e outro. É só você definir o que é um, depois você coloca o que é o outro. Na segunda questão, brincadeira é a ação de brincar, divertir, entreter e distrair. O objetivo de socializar e interagir com o meio, potencializando o vínculo afetivo, além de estimular e contribuir para a segurança emocional. Descreva suas principais características. Vocês vão descrever as principais características das brincadeiras. O que é que acontece na brincadeira? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula remota 5 sobre brincadeiras e jogos. Essa atividade do dia 19/8/2020. Fiquem atentos às nossas aulas e às nossas correções. Muito obrigado, fiquem com Deus.